igreja e também das convocações, ok? Muito bem, vamos à palavra. Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 12. À medida que você for achando, você vai dando aí um sinal de vida, um aleluia, um glória a Deus. Êxodo, capítulo 12. Aleluia. Êxodo 12. Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir o cordeiro, então se juntará com um vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue e porão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães matizá, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça e as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estai prontos para partir, cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, é o Pessah de Yahvé, a Páscoa do Senhor. Dá um abraço gostoso aí na sua Bíblia. Se você se sente à vontade, declare após mim: essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Se você crê e concorda, aplauda mais uma vez esse Deus maravilhoso, soberano. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, soberania. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao maravilhoso Espírito de Deus. Diga para o teu vizinho: prepare-se para o próximo nível. Fala isso para o vizinho do outro lado também: prepare-se para o próximo nível. Queridos, Israel estava às vésperas de uma grande libertação, de uma mudança de estação, de uma mudança de vida, literalmente do fim de uma escravidão de aproximadamente 400 anos. Deus estava preparando o povo, dizendo que eles estivessem prontos, porque Deus iria introduzi-los em uma jornada. Então a própria jornada já é um novo nível, porque ele sai de uma estação de escravidão em uma jornada, e entra em uma jornada rumo à terra prometida. Quando a promessa se torna declarada, quando a promessa se torna revelada, antes de você alcançar a promessa, ou antes do milagre acontecer, é natural, sobrenatural, que venham tempos difíceis, que venha resistência.
É como a dor de parto. Antes da criança nascer, a mãe sente as contrações, ela sente as dores. Então não se assuste quando você estiver em processo de mudança de nível, que você estiver crescendo, você for acessar algo, for virar uma chave, você vai encontrar mais resistência, porque o inimigo sabe que está perdendo território. Ele sabe que você vai avançar, ele sabe que você vai dar prejuízo no inferno, ele sabe que você vai trabalhar mais a favor do reino, e mais vidas serão conquistadas na presença de Deus. Quantos estão entendendo? Digam aleluia. Então Israel está às portas de uma grande jornada, às portas de uma jornada em direção à terra prometida. Não era qualquer coisa, era uma jornada muito poderosa, uma jornada de milagres, de libertação, o fim de uma escravidão e de uma opressão espiritual, porque eles serviam a deuses estranhos. Eu me refiro ao Egito. Deus começou, ele não começou pela estrada, na verdade ele começa pela casa. Ele não começa com o movimento, Deus começa com um alinhamento. As instruções que Deus deu para Moisés foi uma instrução de alinhamento para a jornada que eles iam entrar. Ou seja, Deus estava preparando esse povo para o próximo nível. Vocês estão vivendo no nível de escravidão, vocês estão com trabalho forçado, vocês não têm praticamente descanso, vocês têm condições insalubres, vocês não ganham hora extra, vocês não têm carteira assinada, vocês não ganham férias, vocês não têm direito nenhum. Mas Deus estava preparando aquele povo para uma grande indenização. Imagina uma indenização de 400 anos de trabalho, sem você recolher o fundo de garantia, sem você receber hora extra, e você recebe 400 anos de indenização. Não se escandalize, mas Israel saiu do Egito, aquele povo saiu dali milionário. Eles saíram com muito ouro, eles saíram com muita riqueza. O povo ficou desesperado quando eles estavam saindo, tudo que eles tinham eles davam, seus pendentes de ouro. Para você ter uma ideia desse nível de riqueza, que um dia Moisés estava lá no monte, e Arão é pressionado aqui embaixo, e eles, aquele sentimento de idolatria, eles queriam fazer um Deus, e aí com o ouro que eles possuíam, só com seus pingentes, eles fundiram aquele ouro e criaram um bezerro de ouro. Imagina quanto ouro para você formar um bezerro. Quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é sobre essa resistência antes do próximo nível. Há toda uma força para você ir para o próximo platô, para você avançar, para você literalmente começar a caminhar em uma nova jornada. O convite de Deus era: eu quero colocá-los em uma jornada rumo à terra prometida. Deus estabelece então a primeira Páscoa. E quando Deus estabelece a primeira Páscoa, ela está diretamente conectada com a última Páscoa, ou seja, a última ceia que Jesus celebrou aqui na terra. Porque aquele cordeiro que estava sendo morto ali em cada casa, estava apontando para o cordeiro Jesus Cristo, que seria morto lá na cruz do Calvário. Quantos estão entendendo? Deus está introduzindo o cordeiro no meio do povo, como aquele cujo sangue aspergido nos umbrais traz proteção, traz garantia, traz livramento. E quando a morte passou ali, matando todos os primogênitos, nas casas que estavam sob o sangue do cordeiro, não houve morte, houve livramento. Então essa jornada do próximo nível, ela começa em Cristo Jesus. A nossa jornada começa com Cristo, a nossa nova vida começa em Cristo, os nossos projetos têm que ser centralizados em Cristo. O que Deus está fazendo é, nós vamos centralizar, todo mundo estará focado no Cordeiro, o Cordeiro será o centro, todo mundo se unirá, se juntará em torno do Cordeiro, e se um Cordeiro for muito para uma família, chame o vizinho e coloque todo mundo em torno do Cordeiro, porque o sangue que foi derramado lá fora vai garantir a proteção, mas vocês vão comer o cordeiro, e quando vocês partirem nessa jornada, vocês não vão levar um pedaço do cordeiro, vocês não vão levar o que sobra, vocês vão queimar tudo, porque vocês não vão carregar o cordeiro externamente, vocês vão carregar o cordeiro dentro de vocês. Havia um sinal externo, o sangue no umbral.
Agora Deus está dizendo: vocês vão comer o cordeiro. E por isso lá na frente Jesus disse: olha, quem não comer da minha carne. Jesus estava falando disso. Ou seja, a nossa nova jornada, ou esse próximo nível, ele está centralizado em Cristo. O cordeiro é o centro. Tomará para si um cordeiro. O cordeiro não é um detalhe, é o centro de tudo, porque ele aponta para Jesus Cristo, o cordeiro sem defeito, o cordeiro escolhido, o cordeiro sacrificado. Porque sem cordeiro nós não acessamos o próprio nível, porque só vive uma nova vida aquele que está em Cristo. E em Cristo nós vivemos em novidade de vida. Não é sobre esforço, nosso esforço pessoal, é sobre redenção. Não é sobre apenas sair do Egito, é sobre quem está no centro da nossa vida. Então Deus estava introduzindo o cordeiro. A vida de vocês, esse livramento e essa festa que vocês vão comemorar anualmente, vocês vão celebrar anualmente, vai sempre apontar para o cordeiro. Quando Jesus celebrava a última ceia, ele disse: fazer isso em memória de mim. Então isso vai apontar para mim, vai falar sobre mim, é sobre eu estar no centro. O Senhor Jesus está no centro. O próximo nível começa em Cristo. Talvez você esteja tentando acertar sua família, acertar seu casamento, acertar sua vida, mas tudo que você faz, você não convida Jesus. Ele não é o centro, ele não é a primeira, ou melhor, a única opção. Ele é o plano B. Quando não dá errado, eu oro. Quando eu não consigo, eu oro. Quando não dá certo, eu oro. Jesus precisa ser o plano único. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A gente não consegue entender porque algumas coisas não estão fluindo na nossa vida, é porque não há centralidade em Jesus. Ele não é o centro, ele não é na nossa vida às vezes o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Então todas as coisas são por ele, por meio dele e através dele e para ele. Se nós não discernimos isso, por que nós estamos aqui, por que nós vivemos, por que fazemos o que fazemos, por que vivemos da maneira que vivemos, Cristo é a razão de tudo. Portanto, o próximo nível que Deus tem para a nossa vida, inevitavelmente, ele passa por Jesus. Jesus é o fundamento, ele é o fundador e o fundamento. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. João capítulo 1, verso 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você não consegue conjugar um verbo ou escrever uma frase de ação sem o verbo. O que quer que você escreva, o que você faça que envolva ação, tem o verbo. Ou seja, sem o verbo não podemos fazer nada, porque a ação depende do verbo. Galera do português aí, é sim ou não? Escreva uma frase sem verbo, não existe ação. Pastor, eu estava lá, é o verbo estar. Pastor, eu queria, bom, é o verbo querer. Pastor, eu dormi, bom, é o verbo dormir. Eu durmo, tu dormes, ele dorme, eles dormem, e aí vai. Eu não fiz nada, pronto, verbo fazer, você não fez. Quantos estão aqui? Jesus tem ocupado a centralidade na tua vida? Ele tem sido realmente o primeiro? Irmãos, eu não tenho dúvida que estamos perto de uma virada, perto de um próximo nível, mas não é para o pastor Lima aparecer,
Não é para levantar a bandeira da Pibane, que ele cresça e eu diminua. É quem aparece é Jesus. Quem deve aparecer é Jesus. Quem deve ser glorificado é Jesus. Quem deve ser exaltado é Jesus. Então, se estamos aqui, se adoramos a Ele, é por Ele, é por causa dEle. Se nos reunimos, é por causa dEle. Sem Ele, nada faz sentido. A nossa vida sem Jesus não tem sentido. Você pode viver aqui 100 anos na terra. Isso é muito pouco comparado à eternidade. E a eternidade é Cristo. Você está comigo? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Aquele que crê em Jesus, ele tem a vida. João 3,36. Mas quem não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. É algo muito poderoso. Precisamos resgatar a centralidade de Jesus Cristo. O que fazemos é por Jesus. Quem adoramos é Jesus. Quem queremos agradar? Jesus. Para quem trabalhamos? Por Jesus. O que quer que façamos, a razão, o fundamento, o porquê, precisa apontar para Jesus. Estamos aqui? Então Deus estava dizendo: olha, o Cordeiro será o centro. Chama o vizinho, se una com ele em torno do Cordeiro. O Cordeiro aponta para Jesus. A nossa vida precisa ser cristocêntrica. O próximo nível, ele passa por Jesus, porque Ele é o caminho. Estamos aqui. Segundo, o texto diz que eles deviam estar reunidos, e versículo 8: naquela mesma noite comerão carne grelhada no fogo com pães matizados, não fermentados, e ervas amargas a comerão. O fermento, ele é simbolizado pelo pecado. Ou seja, o pão que vocês vão comer não tem fermento. Jesus disse que um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Então, ou seja, isso fala de santidade. Isso fala de um cordeiro que ele tinha 1 ano de idade, ele não tinha mancha, não tinha mácula, não tinha defeito, não tinha nenhum osso fraturado. Era um cordeiro perfeito. A Páscoa estava apontando para um cordeiro perfeito, para a perfeição de Jesus. Quando Jesus estava lá na cruz, Deus estava recebendo o sacrifício. Ele foi crucificado na Páscoa. Quando o cordeiro estava sendo sacrificado lá no templo, enquanto os animais estavam sendo sacrificados, o nosso Jesus estava sendo sacrificado na cruz. E assim como Deus estava recebendo os animais sem pecado lá no templo, lá na cruz, é como se Deus fizesse uma radiografia de Jesus e visse ali o Cordeiro de Deus, sem máculas, que João disse que não era digno de desatar as sandálias dos seus pés. O Cordeiro sem pecado, que mesmo sendo tentado, não pecou, menos sendo provocado, ele não reagiu pecando. E o que significa isso, pastor? Significa, em primeiro lugar, Cristo é o centro. Segundo lugar, caráter, porque o Cordeiro precisava ser perfeito. Caráter começa em casa. Irmãos, não adianta ser santo na rua e em casa ser um troço. Não adianta ser delicado na rua e em casa ser um troço. Não adianta sair e colocar um sapatinho de veludo e quando chegar em casa pegar a ferradura atrás da porta. Esta semana que passou, nós tivemos uma experiência tremenda. Aconteceu algo inédito. Eu esqueci de uma coisa. Vocês não estão acreditando, mas é verdade, eu esqueci. Semana retrasada eu participei de uma conferência lá na CB Rio, na Igreja Batista, lá da Comunidade Batista da Barra, Pastor Pedrão, Conferência Gênesis. Eu tinha certeza de que eu estaria ali e não poderia estar em Volta Redonda. Eu gosto de compartilhar lá, de comparecer. Ouvi o apóstolo Joel ministrar. E eu pensei, poxa, eu perdi.
Mas o tempo foi passando, a semana passando, eu pensei, semana que vem tem o que já tinha passado. Convoquei alguns irmãos, convoquei pastor Renan, convoquei a Fefera, e falei, olha, nós vamos à Volta Redonda, vamos sair cedo. Saímos cedo, tomamos café na estrada, foi gostoso. E quando eu cheguei lá, o portão estava fechado. Aí eu, Jesus, foi semana passada, mas já estávamos em Volta Redonda, passamos direto. E aí eles ligaram para a gente, o carro de trás ligou para o carro da filha, quá, 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 quá. Foi aquela risada, irmãos, foi uma festa, todo mundo riu, ninguém brigou comigo, ninguém me chamou a atenção, ninguém me xingou, ninguém falou, poxa pastor, que irresponsabilidade, ô pastor, que desorganização sua. Irmãos, ninguém falou nada disso, o semblante, estava todo mundo rindo. Nós paramos na estrada, sentamos à mesa, e eu disse para eles, vocês foram graciosos comigo, diante dessa falha que eu cometi, vocês riram. E eu completei dizendo, aqui fica a lição, assim como vocês foram graciosos comigo, sejam graciosos com a vossa família, seja gracioso com a tua esposa, seja gracioso em casa. Se fosse a sua esposa que tivesse levado você para esse momento, o que você faria? Como você reagiria? Que palavras você liberaria? Como ficaria o teu humor? Porque o caráter é amigo da graça, e a graça transforma o caráter. Então precisamos ser mais graciosos. Não é compactuar com o pecado ou com o erro, mas se eu trato alguém que quebrou alguma coisa, porque é de fora, com carinho, por que eu vou chamar o de dentro de estúpido, desastrado ou qualquer coisa parecida? O cordeiro, a jornada começou em casa. Eles estavam reunidos com o cordeiro em casa. A próxima jornada não começa quando você sai da porta da sua casa, começa quando você se alinha dentro de casa. Irmãos, não dá para conceber marido que não fala com a esposa, filho que não fala com o pai, irmão que não fala com o irmão, o irmão que diz, não, se fulano foi eu não vou, não suporto fulano. Meu irmão, a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. Peça a Deus que te dê uma boca de jacaré para você aprender a engolir sapo, um estômago de avestruz e uma pele fina igual de rinoceronte, é que quando as pedradas vierem você não se ofender. Nós precisamos virar essa chave. Às vezes temos dificuldade, não, fulano não sei o que. Irmãos, tem muita gente chata, mas às vezes a chatice dela está dependendo da tua graça, para você conviver. Quantos estão aqui? Amém ou não amém? E às vezes a gente exige um nível de perfeição e de santidade que nós não praticamos. A gente exige, a gente quer perfeição, a gente quer atenção, mas a gente não dá. Se nós vivêssemos o nível que a gente cobra e espera, não, seria outro patamar, outro patamar. Quantos estão entendendo? Então, essa jornada do próximo nível, ela começa em casa, mas começa com Cristo Jesus. Ela é com caráter, o cordeiro precisa ser perfeito. Isso fala de santidade, de integridade, de vida tratada. O próximo nível não aceita atalhos ou essas falhas de caráter. Tem que começar em casa. Um dos testemunhos mais maravilhosos que eu ouvi foi a respeito do Dr. Russell Shedd, que já está na glória. No dia do sepultamento dele, a filha dele disse o seguinte: eu só sei que o meu pai peca porque a Bíblia diz. Eu só sei que o meu pai peca porque a Bíblia diz. Que testemunho! Começa em casa.
Pastor, a gente está meio, se reconcilia, se acerta, fecha as brechas, joga limpo, perdoa, pede perdão. Irmãos, há um próximo nível nos aguardando, mas com falha de caráter, não. A longevidade de um ministério passa pelo caráter. Tem muitos ministérios que voam, mas aí não suporta por causa da falha de caráter. Agora a nossa nação, temos o caso de um banco que voou, captou muita gente, agora está vindo tudo à tona. Caráter. Você está aqui ou não? Isso começa em casa. Deus não quer qualquer entrega, Ele quer uma vida alinhada. Então o nível que nós desejamos exige o caráter que Deus precisa tratar. Não podemos ter duas caras, bipolaridade, ser santo na rua e em casa ser outra coisa. Estar aqui nas quatro paredes, mas lá fora é difícil. Nós precisamos ajustar isso como igreja, como irmãos. Amém ou não amém? Em terceiro lugar, essa jornada para o próximo nível, ela exige congruência. Repita comigo, congruência. Pastor, o que é isso, pastor? Congruência. Congruência é um pouco parecido com coerência. Lá fora, o sangue, por dentro, o cordeiro. Existe aquilo que as pessoas veem por fora, mas aquilo que você fala, que você representa, precisa estar alinhado com quem você é por dentro. Isso é congruência. É como você está alinhado com a sua fé. É você praticar aquilo que você fala. E essa é uma revelação poderosa. Sangue fora, a proteção visível. Cordeiro dentro, transformação interior. E como eu disse, eles não levariam uma marmita com um pedaço do cordeiro, eles levariam o cordeiro dentro deles. Cristo em nós, esperança da glória. Então as pessoas precisam ver Cristo em nós. Ah, mas você canta bonitinho, você participa daquela célula, você frequenta aquela igreja, mas olha, tem isso e isso e isso aqui que não está batendo. Congruência. O próximo nível passa pela congruência. É o que Deus vê fora, mas é aquilo que é confirmado pelo que existe dentro. É não viver de aparência. Eu pareço ser santo. Crente, sabor santo. Crente, sabor íntegro. Não é sabor, é de verdade. Não é crente trans. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Aliás, essa é uma ideologia satânica que vai contra as escrituras. Então não é sobre viver de aparência. Cristo não quer apenas cobrir você, Ele quer habitar em você. Então Jesus disse em João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque rios de água viva fluirão do seu interior. E ele disse isso a respeito do Espírito Santo que haveria de ser dado, porque Cristo ainda não havia sido glorificado. Ou seja, em Cristo você é nova criatura, e um rio de água viva jorra em você. É o Espírito Santo em você te mudando de dentro para fora. Não é sobre vestimenta. Uma roupa não te define, mas te rotula. Então, existem exposições que não combinam bem para um homem e uma mulher de Deus. O que o mundo vê quando olha para o teu Instagram?
para o seu Facebook, o que o mundo vê? Um fio dental? Bom, se você estiver no banheiro fazendo isso, tudo bem. Você está aqui ou não? Isso é congruência. Cristo não quer apenas te cobrir, Ele quer habitar. Se a palavra dele está em nós, se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, o Pai fará morada em nós. Estamos aqui, é sobre isso. O próximo nível fala de caráter, mas fala de congruência, e fala também de quê? Consistência. Cristo, caráter, congruência, consistência. Por que consistência, pastor? Porque às vezes a gente começa, aí de repente, não tem consistência, é uma instabilidade. Um dia você acorda cheio do azeite, cospe fogo e espirra azeite. Meu Deus, Satanás, cadê você? Vou te arrebentar. Aí no outro, Satanás, qual é a boa? Não dá, meu irmão. É consistência, essa capacidade de você entrar na jornada sem olhar para trás. É a capacidade de você gerar um hábito. Há algumas coisas que eu não alcancei, que nós não alcançamos por falta de consistência. Começa e para. Começa e para. Você não imagina quantas vezes eu já entrei na academia. A última vez o treinador me arrebentou. Eu fiquei tão dolorido no dia seguinte que nunca mais eu voltei na academia. Por enquanto eu estou só caminhando, mas eu hei de voltar. Um dia eu vou dar meu testemunho. Irmãos, consistência. Já se passaram 6 meses. Então consistência fala sobre isso. Tudo foi feito exatamente como Deus ordenou, sem adaptação, sem negociação, sem atraso. Então a libertação não veio pela emoção, veio pela consistência. Eles seguiram o protocolo, eles obedeceram, dependeram de Deus. Houve uma orientação, uma palavra, uma promessa, e aí o povo sai em uma jornada. Da primeira Páscoa para a última Páscoa de Jesus aqui na terra, daquela ceia, da primeira ceia para a última ceia, isso é consistência, a capacidade de permanecer. O próximo nível exige obediência nos detalhes. Estamos juntos? Então, não é sobre fazer do seu jeito, não é sobre ajustar o princípio à sua conveniência, é sobre obedecer completamente, porque obediência pela metade é desobediência. Não dá para obedecer pela metade. Então eles deram orientação, eles falaram como Deus deu orientação, falou como seria, e o povo seguiu aquele fluxo. É sobre isso. Então o próximo nível, ele começa em Cristo, o princípio de tudo, o alfa e o ômega, o verbo encarnado, aquele que se entregou por nós. Mas Cristo, caráter transformado, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, e caráter transformado traz congruência. Você começa a praticar o que você acredita, o que você fala, e essa congruência, ela se consolida na consistência. Você faz hoje, faz amanhã, e depois, até se tornar um hábito, até virar uma, no bom sentido da palavra, rotina. E aí você já entra naquela jornada, fazendo constantemente. Quantos estão aqui? Amém ou não amém? Então, irmãos,
Tem mais um C aí, pastor? Conquista. Cristo, caráter, congruência, consistência e conquista. Todo esse processo do próximo nível fala da conquista. A família está visualizando uma jornada, um destino, algo a ser alcançado, uma conquista. A conquista tem a ver com o nosso chamado, com o sonho que Deus colocou no nosso coração, com uma visão. A conquista é o destino dos finalizadores. Porque pessoas inconsistentes não finalizam. Começa empolgado, daqui a pouco, hoje não, aí também amanhã não, e um mês não, e daqui a pouco você se acostumou com o não. A grande conquista aqui foi a libertação, que começou em casa. A jornada começou em casa. Nenhum de vós sairá da porta da sua casa. Então, antes da nação sair, a família se posicionou. O milagre coletivo começa no ambiente pessoal. A libertação pública começa com o alinhamento privado. A mesa foi o altar, a casa foi o templo, a família foi o primeiro campo de transformação. O próximo nível começa em casa, começa na família, começa no secreto. Naquela noite, o juízo passou, o povo foi preservado, o Egito foi vencido e um novo tempo começou. Mas tudo começou com um cordeiro, com uma casa em unidade. Obediência. O sangue na porta protege, mas o cordeiro dentro transforma. Deus não te tira do Egito sem primeiro alinhar sua casa. O próximo nível não é geográfico, é espiritual. Então quem carrega o cordeiro por dentro não teme o juízo por fora. Eu não sei o que nos aguarda nos próximos anos. Eu sei que nós estamos num tempo de aceleração para entrar no próximo nível. Mas eu preciso começar em Cristo. Eu preciso vigiar para não ter um caráter reprovado. Eu preciso de congruência para não entrar em contradição com aquilo que eu prego, que eu falo, com aquilo que eu faço, que vivo. Eu preciso de consistência para permanecer. Só os finalizadores conquistam. E aí a palavra que Deus tem para nós é conquista. Prepare-se para o próximo nível. Prepare-se para o próximo nível. No calendário bíblico nós já estamos no mês de Nissan. Começou agora pertinho, dia 19 de abril. Vai até meados do próximo mês. Então em abril nós vamos abrir um portal. Vamos entrar em posição de guerra, alinhados, com jejum, coração, com propósito, para caminharmos juntos e avançar contra as portas do inferno. Eu creio que Deus tem um novo nível para a minha vida, para a sua vida, para essa casa. E se você crê, fique de pé, aplauda o Todo-Poderoso, ao Rei da Glória, ao Senhor dos Senhores, ao único que é digno de toda glória, todo louvor, toda adoração, soberania e majestade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao maravilhoso Espírito Santo de Deus. Aleluia. Feche teus olhos. O próximo nível já foi preparado por Deus. O céu nunca é pego de surpresa. Deus nunca é surpreendido. Mas eu e você precisamos nos preparar. Existe uma promessa, há uma palavra liberada. Deus disse para Moisés: vai lá, tira o povo do Egito, e você vai conduzir esse povo à terra prometida. Existe uma jornada. Lá no chamado, Moisés obedeceu. Deus estabeleceu a primeira Páscoa, apontando para o Cordeiro.
vidas foram transformadas, saindo da escravidão do Egito. Eu não sei quais são as suas expectativas, os seus sonhos, mas eu sei que Deus está te convidando para o próximo nível. Prepare-se para o próximo nível. O teu futuro será bom e a tua esperança não será frustrada. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim favorável. Portanto, creia, há um novo nível te esperando, mas você está pronto? Cristo é o fundamento. Como é que está o teu caráter? Tem alguma coisa para consertar? Você vive pela fé, pratica o que crê, você está perseverando, consistência. Não é sobre velocidade, é sobre fazer sempre, sempre e sempre, na direção certa. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva, eficaz e não volta vazia. Obrigado por cada vida que está aqui. Muito obrigado, Senhor. Muito, 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 muito obrigado. Senhor, tu conheces os nossos corações. Sonda-nos, ó Deus. Toque cada coração aqui nessa noite. Que a tua palavra se cumpra em nós. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei quantas vezes você tentou, eu não sei as lutas que você está passando, mas eu sei que existe uma promessa. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora, e aquele que vem a mim, o maligno não toca. Jesus quer transformar a sua vida hoje. Por isso, você que está ouvindo essa mensagem, você que está aí com seu celular, sua televisão, eu não sei, esse é o momento de você começar com Cristo na sua vida. O próximo nível passa por Jesus. Porque, pastor, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não é sobre religião, porque Paulo era um grande religioso, uma pessoa extremamente religiosa, mas ele entregou a sua vida a Jesus, depois de uma grande experiência, em que ele caiu por terra, e teve uma experiência maravilhosa com aquele a quem ele perseguia. E Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido por sua fé. E nessa noite você pode ter a sua vida transformada, receber a certeza de salvação, ser mudado de dentro para fora, ser liberto pelo Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço? Feche seus olhos, curve sua cabeça e fala com Deus a seguinte oração. Diga assim para Ele, ó: Senhor Deus, eu estou entendendo essa palavra e eu me arrependo dos meus pecados. Nesta hora eu rejeito e renuncio a toda e qualquer aliança que eu tenha feito, direta ou indiretamente, com o inimigo da minha alma. Eu abro o meu coração para Jesus fazer morada. Sela-me com o teu Espírito Santo. Escreva o meu nome no livro da vida, porque eu declaro, eu confesso que Jesus Cristo de Nazaré é o meu único Senhor e suficiente Salvador. Amém. Se você fez essa oração, você que não está aqui, procure uma igreja mais perto da sua Bíblia. Fale sobre a sua decisão e diga: olha, eu quero seguir Jesus, eu tomei uma decisão, assistindo um culto, e eu quero caminhar. Mas se você está aqui conosco, eu quero desafiar você, enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, a sair do seu lugar. Nós queremos te dar um abraço, queremos orar por você, queremos conhecer você. Confirme a sua decisão. Vamos adorar o Senhor.